Vamos ler São Marcos 16. São Marcos 16, do 9 em diante, onde está escrito: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Amém. Senhor Deus, rogamos nessa noite a tua bênção abençoa, Pai. sobre a tua palavra que será lida, Pai. Sim, Unge Pai. os lábios que falarão e os ouvidos que ouvirão a tua palavra, Sim, Deus. Pai, abençoa. Nós rogamos as tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar? Vamos falar hoje por alguns momentos sobre um julgamento. Mombrando colocou Jesus, né? Fazer um julgamento justo acerca de Jesus. Acerca da sua promessa, do que ele falou. Ele, né? O acusador acusa que ele falou que está vivo. Né? Mas, né? Cadê Jesus, né? Diz o incrédulo? Cadê as suas marcas nas suas mãos? Cadê os cravos? Será que as promessas dele são verdadeiras? Podemos confiar na palavra de Deus? Será que Deus prova a sua palavra ou nós somos um bando de enganados, iludidos? Será que é falso? Será que Jesus realmente ressuscitou? Ou é apenas conto de carochinha, é apenas fábulas, o que nós cremos? Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós somos os piores dos piores, né? As pessoas mais... Né? Mas será que ele ressuscitou mesmo ou não? Será que nós estamos realmente no caminho correto? Senhor. Será? Então agora o Mombrana vai colocar isto aqui em tese nesse momento, nesse julgamento. Julgar a palavra de Deus, julgar Jesus. Né? Porque o julgamento dele lá não foi correto ali, por Pilatos. Quando ele perguntou, ele fez julgamento de Jesus, os judeus julgaram Jesus e o condenaram, né? Os judeus. Só que os judeus não poderiam matar Jesus, por causa da lei ali. Quem governava era Roma, era César que governava. Então só César tinha o poder de matá-lo. Então eles foram até Pilatos, que era o governante ali da Judéia naquela época, e falaram para ele: julga esse homem, né? E ele não quis julgar, queria fugir daquilo. Porque a mulher dele teve um sonho com Jesus, sofreu muito por causa de Jesus, e falou para o rei Pilatos: Pilatos, não entra na questão desse justo, porque eu sofri muito por causa dele esta noite. Ele é um homem justo. Então Pilatos mandou para
para o rei Herodes. Ele não queria, né, encarar aquilo, igual hoje, muitos crentes não querem encarar, né? Não, meu pastor, pergunta para o meu pastor, fala com o meu... Como se isso não fosse individual, a salvação é individual, você e Deus. Uma coisa que você vai ter que dar conta naquele dia. Por isso você não pode confiar em homem, você não pode confiar em bispo, em pastores, jamais se confia em pastor. Você examina você mesmo a palavra de Deus, como Jesus falou, examinai as escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. No dia do julgamento final, Deus não vai chegar em você e falar, se confiou no seu pastor? Se confiou na sua igreja? Não, não vai te falar isso. O pastor foi fiel. Né? Seu pastor foi fiel? Não, ele não vai te falar isso. Não vai te falar isso. Ele vai te falar o que você fez com a minha palavra. Amém. O que você fez? Então vai ser você. Né? Muitos perguntam, mas eu posso entregar meu dízimo para o pastor? Posso confiar nele? Né? É uma questão. Eu posso confiar no meu pastor? Isso aí você tem que, olha bem, você tem que confiar na palavra. Ele está ensinando a palavra correta sobre o dízimo, ou sobre toda a doutrina. Ele está ensinando a palavra. É isso que tem que pensar. Ele está ensinando o dízimo da maneira correta? Agora, se ele chegar no púlpito e falar, o dízimo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Você está ouvindo isso, está nessa igreja? Você está confiando em homens. Se você morrer, você não vai ter desculpa diante de Deus. Senhor, é verdade. Porque você está confiando justamente de um homem. Agora, se o homem ensina correto, o pastor está ali, ensina a palavra completa, sempre na palavra, fala, o dízimo não é meu, o dízimo é de Deus, sou apenas um administrador do dízimo. Você vai ficar vigiando esse pastor para ver o que ele faz com cada centavo que ele pega do dízimo? Será que você é responsável por isso? Pelo que ele faz com o dízimo? Né? Você é responsável por isso? Eu creio que não, não é mesmo? Poxa, se o homem prega a verdade ali, ele fala, o dízimo não é meu, eu sou apenas o administrador, eu não posso usar o dízimo para comprar fazenda, riqueza, eu não posso fazer isso. Mas vai que ele faça isso, que ele rouba aquele dinheiro, vai estar ensinando a verdade para o povo. E se a pessoa ali morre, ela será condenada porque deu dízimo para um pastor que enganou ela? Não enganou ela. Por quê? Porque a pessoa ensinou a verdade sobre a doutrina. Você entende o que eu estou falando? Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, você está entendendo o que eu estou falando. Agora, se o pastor ensina ali errado sobre o dízimo, diz que o dízimo é para construir igrejas, é para ele, né? Para ele, é para o uso né, total do dízimo é dele, o dízimo total é dele. Isso é certo pela mensagem do Mombrana, pela Bíblia. Isso é errado. O Mombrana falou, o dízimo vai para o pastor. Eu só uso $100 do dízimo por semana, diz o Mombrana. Amém. Eu só uso $100 por semana do dízimo. O Mombrana usava $100 por semana do dízimo. Agora, se ele faz uma coisa e pratica outra, é passivo de encaminhar também para a igreja. Sim, isso é correto. Eu sou senhor, claro, que entendi. Se você está dizendo se ele pegar o dinheiro do dízimo e usar para o bem dele, é isso? Se ele, como você disse, ele ensina correto, mas na prática ele não... Sim, se a igreja conseguir ver isso, aí sim, ela é culpada, lógico, ela está vendo o ministro ficar rico com o dízimo, né? E, é isso que você está falando? E ela sabe que ele não tem um trabalho, como é que é o trabalho? Secular, não faz secular. E então ela sabe que o dinheiro, aí sim, aí ela tem que tomar uma posição, né? Ela está vendo que a pessoa está enganando ela, a pessoa então não está enganando ela, está vendo. Eu estou falando isso no caso assim, de a pessoa enganar, mesmo, pegar o dinheiro e mandar para outro, né? Falou, esconder, né? Ele pega o dinheiro ali e ele realmente esconde mesmo, a pessoa não consegue ver, perceber que está sendo ludibriada. A pessoa não é culpada. Porque ela vai e ele prega toda a palavra, não há erro algum. A pessoa está confiando na palavra.
Eu creio que ela não vai se condenar por causa disso, porque a pessoa está roubando, está enganando, mas está fazendo de uma forma camuflada. Né? Ela está sendo a verdade. Agora, quem ensina isso no mundo hoje? Nenhuma igreja que eu conheço. Eu não conheço, na verdade, nenhum pastor que ensina a verdade sobre o dízimo. Então você vê que eles estão enganados realmente e confiando em homens. Né? Estão enganados no sentido de não estar crendo, enganado no sentido de... Né? Porque você não está enganado, porque se o pastor prega a palavra, você está confiando na palavra. Você não está confiando no homem. Se ele está roubando o dízimo, mas a palavra completa está ali. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Não é o caso dessas igrejas hoje, né? As denominações, porque esses grupos da mensagem também são denominações. Porque você não conhece um grupo que ensina a mensagem, a palavra de Deus completa. Bom, eu não conheço. Não digo que não tem, deve ter, tem que ter, lógico, porque a noiva será arrebatada num dia desse. Amém, Senhor, é verdade. E ela não pode se estar num grupo errado. Num grupo que não prega 100% da palavra. Vai ter que estar num grupo que prega 100% da palavra, porque foi revelado 100% da palavra, não foi? Né? Ou seja, daquilo que foi revelado para nós. Né? Não estou falando do sétimo selo, porque o Mombrano fala que o sétimo selo não foi revelado, não será dado a conhecer, para que o diabo não tome isso e faça um grande estrago com esse mistério. Então ele não será dado a conhecer ao público. Estou falando daquilo que foi revelado. Amém. Aquilo que foi revelado, você tem que crer 100% daquilo. Né? Sobre o último sinal, sobre o Filho do Homem nessa era, que não foi a segunda vinda, mas o último sinal, né? A promessa, a precursão, antes da segunda vinda de Cristo. Não veio somente o profeta, né? Foi o próprio Elohim, Deus, o Filho do Homem. Amém. Não foi Filho de Deus, mas foi Filho do Homem nessa última era. Isso tudo já está na mensagem. Está aqui. E a quem mais é dado, mais é requerido. Isso tudo não está requerido das eras passadas. Porque eles não tinham isso tudo na era de Lutero. Eles só tinham aquela mensagem, o justo viverá da fé. Né? O justo viverá da fé, essa mensagem que eles tinham ali no dia de Lutero, não era requerido dele santidade. Agora, quando veio João Batista, sim, mais foi dado. Então, mais será requerido dos dias de João Batista. João Wesley, desculpa. Obrigado, irmão. João Wesley, 1700, né? Lá na Inglaterra, ele veio com a santidade. Não é somente justificação pela fé, não. Tem que ter também santidade. Amém, Senhor. Em 1909 veio outra mensagem ainda um pouco maior, que foi os dons pentecostais, os pentecostais daquela era. Terá que ter também os dons espirituais, o batismo do Espírito Santo. Né? Então, mais vai ser requerido. Agora, se eles não tinham a revelação de toda a palavra, então vai ser requerido dele apenas a revelação que tinha. E nessa última era foi revelado tudo, o batismo no nome de Jesus Cristo, vinho, a ceia com pão asmo, vinho, lava-pés, os dois batismos com o Espírito Santo, na alma e no Espírito. Né? Amém. Manifestação Filho do Homem nesta era. A palavra completa, né, foi revelada nessa última era. O lava-pés e tudo mais, o dízimo da maneira correta, não da maneira que esses grupos ensinam. Então tudo isso vai ser requerido de nós naquele dia. Não vai ter desculpinha, não, mas eu fui enganado num grupo. Enganado num grupo? A mensagem na mão? Com a mensagem na sua estante ali. E você foi enganado assim mesmo com a mensagem. Você foi um incrédulo. Você foi um incrédulo. Você rejeitou o que o Mombrano ensinou para ficar com um pastor, para ficar com... O Mombrano é o profeta da era, vindicado com a coluna de fogo, com a palavra de Deus. A palavra que veio através dele foi a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus para nós. Não diverge em nada da palavra, mas 100% da palavra. E você rejeitou a palavra para ficar com o que um pastor ensina. E você acha que vai ter justificativo para você naquele dia? Com tudo isso que nós temos hoje, né? Nós estamos falando sobre isso, né? Um julgamento, né? Deus veio nesta era e provou completamente a sua palavra através de William Branham. Sinais e maravilhas foram feitos através dele. Então Deus, gente, Deus sempre cumpre a sua palavra em todas as eras, através de Moisés. Ele provou os sinais através de Moisés, deu sinais para Moisés fazer.
Como vão crer em mim, eu vou te dar sinais para fazer. Então, como que Deus iria julgar o mundo final se ele não provasse a sua palavra? Não teria como Deus julgar e condenar ninguém se ele não provasse em cada era a sua palavra. Ele teria que provar. Aí sim, ele vai ter como julgar depois e condenar as pessoas. Agora, se ele não prova nada, o que ele fala, ninguém teria que crer nele. Mas não, ele sempre fala a sua palavra e cumpre a sua palavra. Em todas as eras ele falou e cumpriu a sua palavra. Então, as pessoas não vão ter naquele dia excusa alguma para dar diante de Deus. Nós não teremos excusa alguma, porque tudo que ele falou através de William Branham, em nome do Senhor, se cumpriu. E a palavra, como o Branham ensinou, foi 100% a Bíblia Sagrada. Né? Então, nós não temos excusa nenhuma para dar para Deus naquele dia final, no dia do julgamento final. Não temos nada, porque Deus tem provado a sua palavra. Amém. O irmão Branham leu essa mensagem, esse versículo, para pregar a mensagem, um julgamento. Ele começa aqui no parágrafo 47 dizendo: agora, baseado nessas críticas, tantas da palavra de Deus, eu quero tomar esse texto esta noite e chamá-lo um julgamento. Essas críticas. As pessoas criticam a palavra que não se cumpre, criticam que Deus não cumpre a sua palavra, fez promessa e não cumpre. Então vamos julgar a palavra e ver se realmente os críticos, os acusadores têm razão. Ou não. Você acha também que Jesus não cumpriu a sua palavra? Que a palavra que o irmão Branham não cumpriu o que Deus falou através dele? Que o William Branham é um falso profeta? Ou é um profeta verdadeiro? Como você conhece um profeta verdadeiro de um profeta falso? Deus desce em seu profeta e tudo que ele fala em nome do Senhor se cumpre. Amém. E todos os sinais que ele faz é perfeito, não há falha no sinal que ele faz. Tudo que ele fala em nome do Senhor, aquilo tem que se cumprir. Igual aquele dia lá, né, a mulher ali naquela maca ali, ele fala para a mulher: levanta e anda. A mãe fala: não, ela sofreu um acidente. E o médico falou: se ela mexer, fizer força, vai afetar o coração dela e ela vai morrer. Ela não pode mexer. Mas quem falou foi Deus. É perfeito que Deus fala, não tem erro, pode levantar. E pensou se não fosse Deus falando, fosse a emoção dele, sentiu ali, levanta e anda, e não era Deus coisa nenhuma. Por isso que o profeta, ele conhece, ele sabe que é Deus, não há dúvida no coração dele. Ele chega e fala: levanta, Senhor. Não passa nada de dúvida na mente dele, porque ele é um profeta, ele conhece a voz de Deus. Levante, a mulher levantou, e a mãe dela desmaiou ali, ele caiu na maca, como está na foto lá. Emocionado ao ver a filha de pé. Ele diz também que ele falou: rapaz, vai para tua casa e meça, né? Pega um barbante e veja o tamanho dessa corcunda sua. Amanhã vai estar 7 centímetros menor. Assim diz o Senhor. Ele mediu à noite, chegou no outro dia, mediu, trouxe o barbante lá e viu 7 centímetros a menos. No outro dia, mais, assim até ser curado completamente. Porque cura divina é diferente de milagre, né, irmãos? Cura divina é dia a dia. O milagre é feito na hora ali, né? Acontece o milagre. Mas a cura divina não. Porão as mãos sobre os enfermos como está ali. E os curarão. Mas não fala quantos dias, não fala quando. Sim. Não fala quando. Mas aquilo é perfeito. Jesus não recebeu um julgamento justo nos dias de Herodes, nos dias de Pilatos. Porém, nesse dia, eu quero cuidar esta noite. Então, ele jogou para a responsabilidade para Herodes. Mas Herodes não devolveu para ele, mostrando que não tem como você passar isso para outra pessoa, como passar o anel, né, como fez ali, como as pessoas fazem, que é passar a responsabilidade para outra pessoa. Você não consegue fazer isso com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo está em tuas mãos. Você é responsável por isso. Não tem como você passar para a pessoa: ah, não, vou crer no meu pai e minha mãe. Não é. Deus não tem netos. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Se não tiver, você vai se perder. Amém. Ah, não, meu pai foi um bom pai e eu tenho certeza que ele vai ser salvo. Ele pode ser salvo, mas você não vai ser. Se você não tiver a sua experiência com Deus. Então ele entregou a palavra e devolveu para ele. Por quê?
Porque a pergunta foi feita, né? O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Então está na sua mão isso. Você tem que fazer decisão. O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer com essa foto que você viu? Você não vai poder ser a mesma pessoa nunca na sua vida. Depois que você ouviu, depois que você viu essa foto aqui, depois que você ouviu falar dessa mensagem, você nunca mais vai ter uma... Não tem como você escapar disso. E falar, não, eu não quero saber disso, eu quero ficar neutro nessa história toda. Não tem como. Ou você aceita ou rejeita. Né? Ninguém vai chegar no céu e falar aquele dia, Senhor, eu fiquei neutro lá. Nem aceitei e nem recusei. Eu fiquei longe, não falei nada. Isso não existe, gente. Ou você aceita ou não aceita, entendeu? Não há coisa de ficar neutro. Vou ficar neutro. Eu vou ser cristão, não, porque é muito difícil, mas também não vou ser incrédulo. Não tem jeito. Ou você aceita ou não aceita. Não tem como, não, eu ouvi a verdade do dízimo, mas eu vou ficar com esse pastor porque eu amo muito ele. Ele orou para meu filho foi curado, orou para minha esposa foi curada. Então eu vou ficar com ele. Eu sei que ele tem problema com o dízimo e pega tudo para ele, né? Mas eu amo tanto ele me ajudou tanto, que eu vou rejeitar o ensinamento do Mombrana e vou ficar com ele. Deus não vai olhar para isso, vai? Só porque o pastor meu rouba o dízimo, Deus vai me condenar por causa disso? Eu acho que não. Não. Que coisa, como é que a pessoa pode pensar um negócio desse? Deus vai deixar, então, ela passar. Ela rejeitou a palavra, e mesmo assim Deus lá na hora vai... Não tem como, gente. Olha toda criancinha que morreu até hoje. E Deus fez isso por causa de uma mulher rejeitar a palavra. Rejeitou uma palavra apenas. Então Deus vai ter que pedir perdão para todo mundo. Ressuscitar todo mundo e falar, gente, você me perdoe porque eu deixei a pessoa passar porque ela foi enganada sobre o dízimo, mas ela era sincera, sabe? Ela rejeitou o dízimo, correto, o ensinamento do dízimo. Ela ficou com o homem lá, porque o homem orou pelo filhinho dela e curou. Vocês me perdoam aí, porque eu matei todos vocês aí, vocês morreram aí durante esses anos todos, tanto sofrimento na terra, e cadê uma mulher descrente agora? Eu resolvi mudar. Eu não vou condenar mais ninguém não, sabe? Isso não existe, porque Deus não muda, a Bíblia fala bem claro, Malaquias 3:6, né? Eu, Senhor, não mudo. Amém. Deus não muda, gente, jamais vai mudar, Ele não pode mudar, porque Ele é imutável, Deus não muda. Eu, Senhor, não mudo. Então, não vai crer nisso não. Deus vai deixar eu passar de qualquer maneira. Não vai deixar. Mas eu estou na igreja, eu creio naquilo. Não vai deixar passar. Deus não vai deixar passar. Por quê? Porque Ele deixou a palavra dele para nós seguirmos. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Senhor. Jesus falou, eu sou o caminho. Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então o único caminho é a palavra. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como você chegar no céu fora da palavra, rejeitando a palavra. Você nunca vai chegar a ser arrebatado. Não tem como. Rejeitando a palavra. Eu quero cuidar para que ele receba um julgamento justo, porque ele ainda é a palavra. Ele ainda é a palavra. Quantos concordam com isso? A congregação diz amém. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora eu vou fazer isso como uma sala de tribunal, se vocês apenas me permitirem, tribunal. Então vamos julgar isso aqui agora, e vocês vão ter que ter vocês vão ser o juiz aqui. Vocês vão ser o juiz. As suas vidas depois disso vai dizer qual foi o veredito que você deu. Eu posso falar? Não precisa falar. Você vai apenas, a sua vida vai falar. A sua vida vai falar. O que você, a sua decisão. Qual foi o seu veredito acerca da palavra de Deus? A sua vida. Você vai ficar nesse grupo ainda? Só porque está aí 30 anos, 40, 50, vai ficar aí? Isso aí já é o seu veredito. Você vendeu, trocou a primogenitura por causa de um prato de lentilha. Senhor. É o seu veredito. Você deu esse veredito porque você não quis ir para a palavra, porque era um grupo de pessoas estranhas, pequenas, não tinha um grande templo, era numa casa, era uma caverna. Você não quis ficar no meio daquele povo ali, que era um povo sem cultura. Eles tinham a palavra, mas
mas não tinha boas vestes, as pessoas não se vestiam com roupa mais sofisticada, era aquela coisa, né, sem nada. E você fez, na história houve isso, gente. As pessoas sempre foram para a maior igreja, achando que Deus estava na maior igreja. Né? Mas não, olha onde ele nasceu, não num palácio, mas numa manjedoura, um lugar que nasce animais, né? Então é isso, gente. Sempre na história as pessoas olharam, né, buscando a Deus em lugares errados. Buscaram a Deus fora da palavra. Deus somente está na palavra, porque Ele é a palavra. Não tem como você achar Jesus em outro lugar, a não ser na palavra, porque Ele é a palavra. Amém. Trazer esta palavra. O que eu afirmo que é a palavra. E estou aqui para defendê-la. E agora nós vamos trazer isso a julgamento, exatamente como foi nos dias quando Herodes lhe deu um julgamento, ou Pilatos. Nós vamos trazê-lo a um tribunal nesta sala do Ramada Hotel. Neste ano de 1964, 27 de abril de 64. 27 de abril de 64. Então, o Mambrani estava ali, né, na sua geração, nesses últimos dias, a sua geração. E o Mambrani ficou de costas para a audiência e discerniu seus corações. Discerniu seus corações. Provando que nessa era manifestou o Filho do Homem, não o Filho de Deus. O Filho de Deus foi nas eras da igreja, 2000 anos. Amém. Como Filho de Deus. Não havia discernimento de espírito. Cura, muito raramente alguém era curado. Porque Deus não estava no seu ministério de Filho do Homem, estava como Filho de Deus, na forma espiritual, não física, não material, não literal, não humana. Foi um dia nublado, mas nessa última era ele mudou de Filho de Deus para Filho do Homem. Filho do Homem. Então manifestou nessa forma de plenitude, de forma humana, literal, através da carne humana de William Branham. Não que o William Branham foi Deus, ele foi apenas o canal humano, onde a plenitude manifestou em alguns momentos de sua vida. É verdade. Cumprindo São Lucas 17:30. Por isso que realmente, né, ele teria que ser realmente a última testemunha que ele vai colocar aqui. Ele colocou a primeira testemunha, foi o incrédulo, né? Falou assim: eu fui lá, eu cria, e fui na frente eu estava doente, eu fui lá, Jesus falou, por amor sobre os enfermos serão curados, e eu fui ali naquela igreja pentecostal, e o pastor orou por mim, me ungiu com óleo, eu saí ali doente igual estava. E estou doente até hoje, já faz 15 anos, nunca fui curado. É mentira, Jesus mentiu em sua palavra. Mentiu. Ele prometeu curar quem? Curar quem crer. A pessoa não crê, como é que vai ser curado? Amém. Como é que vai ser curado? A pessoa não crê, como será curado? Entendeu? E aí colocou outras testemunhas ali. E depois vieram a testemunha de defesa, né? Noé deu seu testemunho. Eu estava ali numa geração incrédula e Deus cumpriu a sua palavra. E ele é verdadeiro em sua palavra. E falou de Moisés e outro. E por último foi quem? Eu posso ser testemunha? O William Branham levantou e foi lá no banco para ser testemunha. E falou tudo que Deus fez na vida dele. Né? Não falou tudo, mas falou muitas coisas. E nós sabemos, né, o que Deus fez através da vida deste homem. Amém, Senhor. Então, gente, as testemunhas estão aí. Né? Só no site nosso lá tem tantos testemunhos lá, né, falando desse ministério de William Branham. Quanta coisa que Deus fez, quantos milagres nunca visto antes na história da igreja. Você pode pegar a igreja e ler a história dela desde o começo ao fim. Você nunca vai ver um ministério com tantos milagres, tantas coisas que foi feito através desse ministério do Filho do Homem nessa última era, através de William Branham. Não tem nada na história que se compara com isto. Né? Não estamos aqui exaltando um homem, mas exaltando o ministério. Deus, de Deus através dele. Né? Não é um homem, gente. Não estamos aqui exaltando um homem, mas exaltando Deus que atuou nesta era, nesse ministério. Então não é o homem é apenas um canal. Entendeu? Não tem como você ter essa luz aqui sem ter o canal que traz essa luz. Quando você glorifica essa luz, não está glorificando o canal, está?
Não, é a luz que vem através do canal. Assim, o William Branham foi o canal